amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Gente, sabe uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui no canal é o comparativo de vídeos, né? Quando eu encontro os assuntos relacionados vindos de fontes diferentes, né? Então, a gente já falou muito no canal aqui sobre os Anunnakis, né, sobre Enlil, sobre Enki. E uma coisa bem interessante sobre o Enki, em outras mitologias também, ele é mencionado outros nomes. Por exemplo, ele também é conhecido como Poseidon, o deus dos mares, né? Também é conhecido como Ea, o deus das águas. Então ele tem uma relação muito forte com a questão de águas, do oceano. Ele também era conhecido como Homem-Peixe, né? Então isso, quando tu estuda a mitologia suméria e coisa e tal, hoje a gente não sabe que não é mitologia, é fato, a gente, né, quem acompanha o canal sabe que os Anunnakis de fato existiram, estão aí até hoje, né, comandam o planeta todo. E a parte mais interessante dessa história, como eu falei antes, é quando a gente começa a cruzar informações. Então eu vou botar um pedaço de um vídeo muito interessante aqui, de um líder tucano de uma tribo indígena aqui do Brasil, que são os tucanos, né, que é o senhor Álvaro Tucano. E, na verdade, esse vídeo é para ele relatar a situação dos índios no Brasil. Então lá o pessoal do Dáquila, né, o Urandiri e os pesquisadores do Dáquila, eles foram lá em função de Ratanabá, das pesquisas de Ratanabá, e se depararam com uma coisa terrível, que é a situação dos índios atualmente no Brasil e de como a mídia mente sobre isso. Então eles, sentindo a necessidade de fazer alguma coisa a respeito disso, eles resolveram criar um programa que chama-se A Voz das Etnias. Então, porque a mídia não deixa os índios falarem a verdade. Eles mascaram e pintam para a sociedade o que eles querem que a sociedade saiba sobre os índios. E isso tem interesses muito grandes por trás ali, né? E não é só a questão dos minérios, das coisas que são roubadas da Amazônia a nível de plantas, raízes, ervas medicinais e coisa e tal, né? Mas também Ratanabá, que lá embaixo está, né? Então quem acompanha o canal, quem está mais por dentro da realidade de Ratanabá aí, sabe de tudo isso. Então, gente, uma coisa muito interessante relacionada com o Enki, com o deus Anunnaki, o Enki, tem o Enki, o Enlil, aquela confusão toda, é a história que o seu Álvaro conta na tribo. E a gente sabe que nas tribos as histórias são contadas, né? As vivências das tribos, as experiências das tribos são contadas de pai para filho, geração através de geração. Isso é muito legal, porque num determinado trechinho que eu vou colocar dessa entrevista aqui para vocês, a tribo dos tucanos, do seu Álvaro, ele conta a história que foi narrada para eles dos antepassados, de como a sua tribo chegou aqui no Brasil, né? E num determinado momento ele comenta também dos seres que vieram do céu, que ajudaram eles a chegar de navio, de onde eles vieram, e um ser em especial, especificamente ele fala num ser que era o Homem-Peixe, né, que ensinava os índios como pescar, como plantar, como fazer ferramentas, coisa e tal, né? Essa mesma história, até eu vou deixar um pedacinho aqui de uma matéria, quando vocês jogam no Google lá sobre a mitologia suméria, o deus Enki, eu encontrei uma matéria aqui em castelhano, e esse trechinho que eu estou botando para vocês aqui, nessas duas frases se resume realmente, né, que o também é o nome em acádio, né, que foi dado depois para o antigo deus sumério, que era o Enki. Então, em acádio, eles chamavam ele de Ea. Então, esse deus, ele também era chamado de Homem-Peixe, e que ele saía do mar, né, que ele não era muito bonito, não era muito atraente, coisa e tal, mas que ele saía do mar, né, durante o dia e ensinava todos os ofícios, né, como plantar, caçar, como criar animais, ensinava vários ofícios, e durante a noite ele voltava para o mar e sumia nas ondas. E isso está em espanhol aqui. E esse mesmo relato é dado pelo seu Álvaro, né, que é o cacique tucano. Aí que eu falo para as pessoas como é interessante esse cruzamento de dados, esse cruzamento de informações, e a gente vai vendo que é fato, né? Então o Enki realmente, num determinado momento, ele ajudou a humanidade, né? Isso tem os registros em várias culturas. E quando a gente vai estudar outras culturas, os nórdicos, os vikings, os sumérios, os hindus, né, Mahabharata, Bhagavad Gita, são os Vedas, né?
Então a gente começa a cruzar as informações e tu vê que falam sempre a mesma história, só que mudando os nomes, de acordo com cada cultura. Mas quando a gente vê um índio que é brasileiro, né, daqui da nossa terra, comentando sobre a cultura dele, sobre os ensinamentos que foram passados de pai para filho através de muitas gerações, e a história simplesmente se corrobora com todas as outras, a gente começa a ver qual é a verdadeira história vivenciada, a história do Brasil contada por brasileiros, né? O que é bem diferente. Então, pessoal, fiquem aqui com um pedacinho dessa entrevista. Depois eu pediria que vocês assistissem ela na íntegra, por causa, claro, eu quis chamar atenção para essa parte da história cultural, né? Que muita gente chama de mitologia, mas que na verdade é a realidade vivenciada, que foi narrada de pai para filho, coisa e tal, né? Por isso que é muito interessante ver isso aí. Mas eu chamaria atenção para vocês se ligarem nessa questão da voz das etnias, por causa que isso que é falado nesse programa, gravado pelo Felipe Castelo Branco, também é mencionado por todos os outros caciques, inclusive a Isane, né, que é uma youtuber e tal, então dos índios, talvez ela seja mais famosa em função do canal do YouTube que ela tem, e todos relatam a mesma coisa, cara, esse descalabro que é feito em relação à questão das ONGs no Brasil. São mais de 13 mil ONGs, cara, que só fazem tirar foto de índio, filmar índio, mostrar a dificuldade do índio aqui, aí eles vão lá pra fora, ganham rios de dinheiro e nada, ou migalhas dessa grana toda, acaba retornando para os índios, né? E isso fica tudo, na verdade, no meio do caminho, fica na mão dessas ONGs, né? Que elas estão, na verdade, espoliando, né, os índios. Estão utilizando-se dos índios para encher os bolsos de dinheiro, enquanto eles têm interesse em que os índios permaneçam nessa situação extremamente precária, né, para ter aquela bandeira de, nossa, precisamos ajudar os índios, só que no momento que os índios forem ajudados por eles, né, e conseguirem reverter esse quadro e não precisarem mais de ajuda, eles perdem essa oportunidade de usar os índios para sensibilizar as outras pessoas e arrecadar dinheiro, né, para a pseudo-ajuda que eles dizem que enviariam para os índios, mas que nunca chega nada para eles. São vários caciques dando esse mesmo depoimento. Então é terrível isso que acontece, com a anuência, evidentemente, né, dos governantes aqui do Brasil, porque eles ganham uma parcela deles, desse bolo todo, para continuar em cima dessa mentira. Eles faturam muito com isso, por isso que eles não têm interesse nenhum em ajudar de verdade os índios. Então, assim, é lamentável o que acontece com os índios. Então, usufrutem dessas duas grandes questões, essa relação da cultura indígena com essa cultura mundial de outras culturas, né, que é uma questão milenar e que as histórias se corroboram e comprovam a história, e também saibam a verdade sobre a situação dos índios no Brasil. Tá ok, pessoal? Link na descrição. Então, se vocês puderem, para ajudar o canal aqui, nós estamos retornando aqui, essas informações são importantes, precisam chegar para o máximo número de pessoas. Então, por favor, gente, se inscrevam, deixem o like, façam comentários. Tudo isso ajuda a movimentar o canal, tá? Então é isso aí, valeu, tamo junto, até a próxima. Mundo das águas, sair desse barco que estava lá no mundo das águas e veio à tona, tem um buraco que nós chamamos de portal da nossa humanidade. Essa é uma coisa interessante para campo de pesquisa. Também o nosso povo acredita no universo, que nós chamamos de Mansedaro, é o universo. Chama-se Nhoquan Boreyuripate, o mundo iluminado por milhares, infinitas de estrelas, que são mundos onde deve existir outras vidas, outros espíritos. Lá dizem os nossos antepassados que lá não tem morte, não tem dores. O mundo, antigamente, segundo nossos antepassados, ficou muito superpovoado no América, no outro lado da Ásia, e pegou fogo. Morreu a primeira criação da humanidade. Recuperou. Depois veio o dilúvio, morreu muita gente afogada. Então nós já tivemos essas catástrofes. Então o senhor tem na história do seu povo esse registro desses cataclismos antigos. Exatamente. E dilúvio também. Então nós temos. Então, feito isso aí, o Duétero falou com o Criador e disse, poxa, aqui não está prestando nada. Aí uma coisa, vou lhe dar um lugar muito especial, chama-se Diao Pencon de Terra. Diao é rio, o Pencon é leite, Diao Pencon de Terra.
Assim, depois de tantas reflexões, Duarte saiu do outro lado do mundo e chegou no Diorpen Condetera, que é hoje Baía de Guanabara. Ali que nós encostamos. Houve desembarque oficial, com músicas, com muita ayahuasca. Por isso, aquele chama-se Dia Morenavi. O lugar por onde o homem veio à tona de barco, que eu trouxe. Depois os homens tomaram muita ayahuasca, fizeram a festa, tiveram muitas mirações, chama-se Dia Terenavi. Hoje é conhecido como Dedo de Deus, ali é casa de nossos espíritos, na Teresópolis. Lá que existe espírito das mirações de ayahuasca, que quando tomamos, estamos lá. Também foi nesse encontro que chegou um outro ser celestial. Esse é Imukurimasu, povo de Sano, Boreka. Ele pousou na Pedra da Gávea através de raio. São povos curandeiros, são nossos cunhados. Ele estava aqui, ele não veio da asa, ele desceu do céu quando nós chegamos aqui na Baía de Guanabara, Diorpen Condetera. Nossos antepassados ficaram tão felizes, esculpiram na praia o peito de uma mãe, que os turistas hoje conhecem como pão de açúcar. Para nós simboliza o peito de uma mãe, onde tem os mamíferos, terra fértil. Então, essa é a nossa história. Depois nós fomos para Dia de Kipawi, que deve ficar na região do Angra dos Reis, falar da terra da mandioca. Depois nós fomos parar, subindo pela costa, uma coluna de fumaça levou o nosso barco de transformação, parou no dia da Seapacaravi. Da Sea são grandes camarões, terra dos Pitu Camarões, que hoje Baía de Todos os Santos. Baía de Todos os Santos, na Bahia. Na Bahia. Exatamente. Então, lá nós povoamos esses lugares, passamos pela costa de muitas praias lindas, de muitas salinas, que não dava para plantar, mas conhecemos e fomos parar no Guaimaçavi. Guaimaçavi é a terra dos encantados, hoje conhecido como Ilha de Marajó, onde tem muito açaí, muito buriti, muitas árvores, muita água doce, que os nossos primeiros homens ficaram maravilhados com o lugar tão bonito que não existe em outras partes do mundo. Quem trouxe esse barco de transformação foi o nosso cunhado. Hoje o povo é conhecido como Waikna, Piratapuia, homem-peixe. Homem-peixe? Homem-peixe que trouxe esse barco. Então, essa canoa era cobra-canoa. Nós éramos peixe, então nós tivemos grandes civilizações nos templos sagrados das águas, conhecemos caminhos marítimos e foi fácil para a gente chegar até aqui, subir depois pelo rio Amazonas até na região de Tapajós. Ali existe grande cidade encantada dos peixes. É o grande aquífero descoberto pelos nossos antepassados.